Mob Psycho é disparado uma das melhores obras que eu já li, e olha que eu já li meio que muita coisa. Entretanto, a construção do mob pra mim é o que faz essa obra ser mais interessante, já que além de fugir de muito clichê, ela é construída em uma perspectiva diferente, apresentando um ponto de vista bem interessante pra gente. Então, vamos falar de Mob Psycho 100, principalmente da construção do mob como protagonista. E bem, eu sou o Felipe e vamos lá. Na minha percepção, sempre que eu leio Mob, a impressão que vem é que o One nunca quis de fato escrever uma história sobre superpoderes ou um menino super forte que busca o topo do mundo com um grande sonho e, por consequência, ele vai bater em muita gente. Até porque, olhando como um todo a obra, o poder paranormal do mob não é o centro dela, e sim só mais um complemento, indo além, por boa parte dela, um problema a ser trabalhado na própria obra. Já que mais que uma história sobre superpoderes, Mob Psycho é uma história sobre pessoas, e no centro de tudo isso a gente tem o mob, que mesmo com poderes capazes de literalmente mudar o mundo conforme a vontade dele, o grande objetivo dele ainda assim segue só sendo ser uma pessoa normal, assim como tantas outras que a gente vê em vários pontos da obra, deixando escrachado pra gente que por muito tempo os poderes do mob funcionavam mais como uma barreira pra ele do que como um facilitador pra vida dele. Tanto que em vários pontos a gente vê ele tentando deixar isso de lado. A obra ensina pra gente como um todo que mesmo tendo poderes paranormais equivalentes a uma entidade, o mob segue sendo tão normal quanto qualquer outra pessoa nela. Até porque se ele é bom nisso, ele é ruim em outra coisa que, convenientemente, outra pessoa é boa. Mesmo tendo tudo pra ser alguém especial, alguém super forte, capaz de mudar o mundo, a forma que o One escreve o mob acaba mostrando pra gente que ele é tão normal quanto qualquer outro, até porque, no fim, nem ele e nem ninguém dentro da obra é especial. É até um pouco irônico e contraditório dizer isso, quando a gente vê literalmente o mob voando e literalmente arrastando o prédio do chão, mas sim, a obra tenta passar pra gente uma mensagem de que ele é tão normal quanto qualquer outra pessoa. Uma mensagem que a obra não só tenta passar pra gente no subtexto, mas de uma forma bem direta. O próprio Rengen fala isso com todas as letras pra o mob, tanto que esse personagem faz com que o mob cresça com uma percepção de mundo diferente de outros paranormais. A gente vê que vários outros paranormais na obra, muitas vezes muito mais fracos que o mob, acabam usando os poderes deles pra ganharem vantagens ou simplesmente se sentirem superiores às outras pessoas. Porque na percepção deles, eles são especiais por terem esses poderes, então se sentir superior a essas outras pessoas ou literalmente usar esses poderes pra ganhar vantagem é só o natural. O mob acaba indo na contramão disso, mas pelo simples fato de que durante toda a obra, o Rengen acaba servindo como um farol moral pro mob. Por mais que sim, em certos pontos ele seja bem babaca com o mob e até mesmo esteja usando ele, querendo ou não, foram as palavras do Rengen que motivaram o mob a tentar ser melhor. O que faz ele evitar e acabar não só não usando os poderes dele pra ganhar vantagem, como também se distinguindo de vários outros paranormais que literalmente fazem isso, usam os poderes pra ter vantagem sobre os outros. E isso acaba sendo bom e ruim, não usar os poderes dele acaba fazendo o mob se prejudicar em certos pontos. Entretanto, e eu acho que é essa forma que o One escreve o mob que faz ele ser um personagem tão bom. O mob não é mais um protagonista de shonen padrão que, sei lá, é só muito forte e por isso ele é muito, muito legal. Ele é literalmente um menino que tá começando a entender como o mundo funciona, inseguranças, medo, ansiedade, tudo isso pra bom ou pra mal, literalmente vai pouco a pouco moldando o mob e literalmente fazendo ele crescer como pessoa. E devido ao contato dele com o Rengen e com as outras pessoas, o mob vai pouco a pouco mudando e perdendo mais e mais o medo que ele tinha de si mesmo. Um ponto onde a gente vê isso claramente é na conversa dele com ele mesmo. O mob e o Shigeo durante toda a obra acabaram sendo duas pessoas distintas, o mob sendo a máscara que ele usava pra literalmente mascarar tudo que ele achava que as pessoas podiam reprovar dele, e por isso aquela expressão vazia durante basicamente toda a obra. Coisas que o mob achava minimamente reprovável, ele só reprimia pra dentro de si mesmo, inseguranças e qualquer coisa que ele tinha, ele reprimia pra si mesmo. E é só durante esse diálogo que ele tem com ele mesmo, lá no final da obra, que ele entende tudo que o mob queria era literalmente se aceitar como um todo. Aquelas características que as pessoas reprovavam dele eram literalmente coisas que ele suprimia, mas que ao mesmo tempo faziam parte de quem ele era, e por suprimir ele nunca podia ser quem ele realmente era por ter medo de ser reprovado pelas outras pessoas. E é só quando ele literalmente entende isso e entende que tudo que ele tinha que fazer era se aceitar assim como as outras pessoas aceitavam ele, que
o mob literalmente é o mob. Tanto que esse medo e esse conflito que o mob tem com os poderes dele até certo ponto me lembra o Saitama. Nos dois personagens a gente acaba vendo o fardo de ser tão forte e que ser tão forte no fim não é tudo isso. Um bagulho que eu cito em outros vídeos do Saitama é que ele literalmente quebra o ciclo. A gente tá acostumado a ver em várias obras que, por ser simplesmente forte, todas as portas se abrem para o protagonista. No entanto, não é porque ele e o mob é forte que os problemas do mundo somem em volta dele e todas as portas literalmente se abrem para eles como a gente tá acostumado. É bem pelo contrário, ser forte é o problema que eles têm que lidar. O mob tem medo dos próprios poderes porque uma vez ele perdeu o controle e machucou uma pessoa importante para ele, o que faz ele reprimir toda essa parcela de si mesmo. E ele faz isso literalmente por medo, um bagulho que, como eu falei pra vocês, a gente vê mais nitidamente no fim da obra, com a conversa do mob com ele mesmo. Os poderes do mob, pra bem ou pra mal, eram parte dele, eram literalmente só o Shigeo. E é só quando o mob entende isso que ele acaba evoluindo ainda mais como pessoa, consegue se sentir mais em paz com os poderes dele. E indo além, é louco de apontar que mesmo só conseguindo aceitar o lado bom ou ruim dele mesmo, lá no fim da obra, por muito tempo, o mob acaba mesmo sendo alguém vazio em vários pontos, foi o responsável por fazer várias pessoas enxergarem e entenderem o que ele só conseguiu entender lá no fim da obra. Durante a trajetória do mob, ele consegue fazer pessoas se reconectarem com seus parentes, tipo esse mano aqui, o filho dele, ou até mesmo fazendo elas enxergarem o quão comum elas são. E isso mesmo tendo poderes paranormais, o que fazia antes elas se sentirem superiores, mas só depois de toparem com o mob, elas entendem, não, elas só são comum, terem poder não faz elas serem especiais. Ou até mesmo o próprio Rengen, é só quando o mob perde o controle que o Rengen realmente entende e aceita que ele não era nada além de um charlatão. Ele não tinha nenhum poder especial, um bagulho que o Rengen, mesmo sabendo, ele ainda usava pra enganar os outros. Ele não falava abertamente porque ele sabia que isso podia prejudicar ele. Mas naquele ponto não, ele finalmente olha pro mob e fala: pô mob, eu não sou especial, eu não tenho nenhum poder paranormal, eu nunca tive. E por mais simples que essa cena pareça, tem uma parada nela que eu acho simplesmente incrível. O mob, depois de perder o controle, explode em tudo que ele tinha mantido reprimido dentro de si mesmo, por ter medo, vergonha ou até mesmo por achar que não ia ser aceito pelos outros, só consegue entender que tudo aquilo não tinha problema, todo mundo era assim, quando a pessoa que ele seguiu até ali vira pra ele e fala que também tinha vários pontos ruins e que tava tudo bem. O mob entende que tudo aquilo que ele reprimiu, que mesmo naquela situação, naquele ponto que ele tava literalmente mostrando tudo que ele tinha reprimido, tava tudo bem. Todo mundo tem um lado ruim. A frase do Rengen, tá tudo bem, todo mundo tem um outro lado, é o que faz a ficha do mob cair, tá tudo bem. O mob e o Shigeo são partes de um todo. Ele não é especial e ele não é pior por causa disso. Ele é literalmente ele, assim como qualquer outra pessoa. E papo, eu acho esse tom humano que o One escreve o mob absurdo. Querendo ou não, a gente não tá vendo a história sobre um cara com super poder, um super humano ou um protagonista de anime que a gente só vai ver querendo almejar o topo. No fim, a gente só tá vendo durante todas as temporadas de Mob Psycho 100 um garoto que tá dia após dia tentando ser melhor, tentando ser o protagonista da própria história. E é interessante apontar que é exatamente por esse tom mais humano que nem tudo dá certo pro Mob. Como a gente tá acostumado a ver em várias outras obras, o Mob falha em vários pontos. Ele falha em conquistar a menina que ele sempre gostou, ele falha em controlar os poderes dele e acaba sucumbindo ao modo 3 interrogações dele em vários pontos da obra. Por outro lado, a cada situação dessa, ele acaba crescendo um pouco. Quando ele toma um fora, ele não conseguiu conquistar a menina que ele queria. Não, ele não conseguiu, mas ainda assim ele conseguiu expressar o que ele sentia. Um bagulho que era literalmente impensável para um mob lá da primeira temporada. Ele nunca ia conseguir fazer isso, porque ele ia ficar com medo do que todo mundo ia pensar dele, do que ela ia pensar dele. Vocês notam que pouco a pouco, tudo que a obra faz é mostrar o mob crescendo, e querendo ou não, por carregar esse peso que ele carregou por muito tempo, é o que faz o mob entender tão bem os vilões da obra. Até mesmo conseguindo resgatar e ensinar lições pra vários dele, porque no fim, vários vilões de Mob Psycho 100 não são pessoas ruins, e sim pessoas com problemas, pessoas que têm dificuldades pra aceitar seus próprios poderes, pessoas que foram literalmente embebedadas por ter todo esse poder, ou até mesmo pessoas que simplesmente queriam tirar vantagem de outras pessoas, tipo o Rengen. Ah, e o Rengen também ajuda uma galerinha a mudar, né, quando ele dá um esculacho na galera, mas aí já é outro papo.
No fim, Mob Psycho 100 é só uma história sobre um menino que não tem nada de especial, que tá tentando ser melhor a cada dia e se encaixar no mundo que dia após dia coloca um problema diferente pra ele lidar, enquanto ele tem que lidar com os próprios conflitos dele. E sinceramente, a obra acaba sendo melhor em grande parte por isso. Por mais que sim, ela seja lembrada em vários pontos por lutas grandiosas ou pela animação que, diga-se de passagem, é só muito boa, tudo isso acaba sendo só uma construção de fundo. Pra mim, no fim, tudo que Mob tenta passar é que todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem um lado bom e tá tudo bem. Cabe a gente aceitar isso e tentar lidar com ele da melhor forma possível. E eu acho simplesmente sensacional essa forma que o One escreveu Mob, não sendo pra menos, é uma das obras que eu mais curto. Eu já assisti ela papo de 3 vezes. Mas fala aí, o que vocês acham de Mob Psycho e principalmente dessa evolução do Mob, de todas as lições que a gente consegue tirar com um único personagem? E é aquele papo de sempre, né? Não vou nem me alongar muito aqui. Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. Assim, tu não quer ver um vídeo, mas tu quer ver outro, tu vai ser notificado. O que tu não quer ver, tu arrasta pro lado, e o que tu quer ver, tu clica em cima. Deixa o like também se tu puder, o like me ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. É meio que isso. Falou!